Eu fico. Vamos, Inter! Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muitas informações para trocar sobre o Internacional, que tem negociações em curso, e, enfim, né? Acabou a novela Alexandre Bernabé. Ele fica no Internacional. Eu quero te trazer todos os detalhes dessa negociação e de outras que podem vir aí, em especial sobre saídas de Vitão e Rômulo. Vamos trocar essa ideia em nome da Inter Store Beira-Rio, que tem a maior gama de produtos licenciados do Clube do Povo. Lá você inclusive consegue garantir a nova camiseta do Inter para 2025 em pré-venda, mas corre, porque, né, tá todo mundo querendo, tem uma galera já garantindo lá no WhatsApp da Inter Store Beira-Rio, que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo. E claro, né, outros produtos, vai voltar o Campeonato Gaúcho, então sábado já tem jogo no Beira-Rio contra o Juventude. Você pode visitar a loja que está aberta todos os dias, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então passa lá, visita eles, garante, né, camisetas oficiais, camisetas de treino, produtos de inverno, tem para todos os gostos, tá? Então vai lá, Inter Store Beira-Rio, visita o Instagram deles, interstore.beira-rio também, que você consegue ver tudo que tem disponível por lá. Eles são meus parceiros, eu recomendo aqui para vocês. Turma, vamos começar falando sobre o Bernabé. Para mim, né, a principal informação, porque ele tende a ser, né, o principal reforço da temporada do Internacional. Estamos falando, né, de uma novela que terminou depois de muito tempo, né? O Inter de fato, né, conseguiu confirmar essa negociação que se arrastou aí durante toda a reta final de 2024, incluindo inclusive a viagem do executivo do Inter, André Mazzucco, para a Escócia para tentar, né, alinhavar pontos chaves com o Celtic. E o fato é, né, estamos no dia 20 de janeiro, então só no dia 19 o Inter conseguiu oficializar essa contratação, né, que, como eu disse, para mim tende a ser, né, a principal contratação da temporada colorada, pelo valor investido e pelo que ele jogou, né? Estamos falando do melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, e é óbvio, né, que isso serviu também como valorização por parte do Celtic, que tinha o passe do jogador. O Inter, para ficar com ele, gente, desembolsou uma quantia próxima a 5 milhões de euros. Estamos falando, né, de 4 milhões de euros no valor total da negociação, mais bonificações que o Inter terá de pagar ao Celtic caso, né, ele venha a ser convocado para a seleção argentina, caso o Inter venha a ser campeão, por dados individuais do Bernabé aqui também em Porto Alegre. Então um valor significativo aí que bateu na casa dos 30 milhões de reais, um valor, né, como eu disse, que entra aí com uma das maiores contratações da história do Internacional. Fato é, agora ele começa uma pré-temporada, o Inter divulgou, né, alguns vídeos dele ontem já no CT do Parque Gigante, abraçando companheiros, né, que ficaram felizes com a sua permanência, e agora ele inicia um projeto de pré-temporada. O Roger falou sobre isso após a derrota para o México, dizendo, né, que o Bernabé é um cara que se cuida, é um cara que tem um biotipo físico muito bom e que, quem sabe, ele consiga encurtar aí essa distância que vai ficar, né? Afinal, estamos falando de 2 semanas de trabalho físico, né, que os jogadores do Inter já estão fazendo no CT, fora o ritmo de jogo que foi obtido aí no jogo contra o México e no próprio amistoso, né, contra a equipe do São José no CT do Parque Gigante, e ele vai ter que dar um jeito de encurtar essa defasagem física no decorrer dessa semana, quando ele inicia a pré-temporada. O Bernabé tá fora, né, do jogo contra o Guarani na próxima quarta-feira, na estreia do Campeonato Gaúcho. Provavelmente a gente vai ver o Bryan Aguirre de novo como lateral esquerdo, e se tudo der certo, né, o Bruno Gomes recuperado de uma virose no lado direito. Então, Bernabé é do Inter. Então, se você ficava aqui me perguntando, Colar, e o Bernabé vai ficar, não vai ficar? Vai ficar. Informação que a gente tinha desde o começo, faltavam alguns ajustes burocráticos, em especial, né, com o empresário do jogador. Isso foi resolvido e ele é jogador do Inter de forma oficial. Vamos falar também, gente, sobre algumas outras situações. Eu quero ter um comentário aqui agora, né? Afinal, estamos entrando em temas sobre saídas de jogadores. Eu sempre gosto de saber, né, se vocês querem ou não, se fariam ou não a negociação. Até vou me munir aqui, tá, da minha colinha, né? Tá aqui, pegar uma cola pra gente não falar besteira.
Quero falar primeiro sobre o Rômulo, afinal, né, um jogador que está muito perto de deixar o estádio Beira-Rio para jogar no Tigres do México. Aliás, né, algumas pessoas me sopraram que a saída do Rômulo para o Tigres também foi fundamental, né, na permanência do Bernabéu, muito porque, né, o dinheiro está entrando e o Inter pôde, né, quem sabe, prometer uma entrada mais rápida aí aos escoceses. Qual é a situação do Inter e do Rômulo? É bom destacar aqui sobre percentuais, que é geralmente onde travam as negociações do Inter, porque o Inter, pela escassez de dinheiro quando vai contratar um jogador, dificilmente compra 5% de um atleta. E foi o que aconteceu com o Rômulo. O Inter comprou 65% do passe do Rômulo por 3,5 milhões de reais junto ao Atlético de Minas Gerais. Agora o que está acontecendo? O Inter recebeu uma proposta do Tigres. A proposta é 5 milhões de dólares. Se a gente for converter, dá mais ou menos 30 milhões de reais. O que o Inter quer fazer? O Inter considera que se vender 5 milhões de dólares por 65% não é um valor atrativo para perder o Rômulo, que é visto como uma peça importante dentro do plantel colorado. O Inter, a partir daí, entrou em contato com o empresário do jogador, André Curi, que está chegando a Porto Alegre nesta segunda-feira para resolver essa situação, e com o Atlético, pedindo ficar com 85% deste negócio. Então, se a gente está falando de 5 milhões de dólares, 85%, estamos falando de 25 milhões de reais. É um valor importante para um jogador que é considerado um 12º jogador, mas, né, não seria tão fundamental assim como Wesley, Vitão e outros jogadores que o Inter está fazendo força para segurar. Qual é o argumento do Internacional com o Atlético? É melhor o Atlético ter 15% de uma negociação, que vai dar aí na casa dos 4,5 milhões de reais, que para o orçamento do Atlético, que já ganhou 13,5 com a venda do Rômulo, é um valor significativo, do que o negócio travar no percentual e não sair. Então fica aí uma questão de acordo, não sei quanto que o Tigres também planeja adquirir, se está planejando adquirir o 100%, se o Inter quer ficar com percentual, até imagino que não, mas, né, a negociação deve avançar muito nessa semana. Eu acredito que o Rômulo possa inclusive não jogar em Bagé para concluir, né, os trâmites burocráticos junto ao Tigres. É bom destacar, né? Estamos falando da venda do Gabriel Carvalho, que rendeu, né, cerca de 22 milhões de dólares ao Internacional, mais a venda do Rômulo. Então estamos falando de 22 mais 5, quer dizer, mais uns quebrados aqui, né? Mais 85% de 5. Então, em reais, isso aqui daria mais ou menos mais de 120 milhões de reais em vendas já em janeiro, já no começo do ano, né, o Inter conseguindo exercer essa venda. Claro, né? A venda do Gabriel Carvalho deve entrar como exercício 2024, mas a gente está vendo que está respingando aí na pré-temporada, nas negociações de 2025. Para a gente fechar o nosso vídeo, quero falar sobre Vitão. Afinal, a informação do Vene Casagrande é de que o Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros para levar o Vitão. Esta proposta, né, dentro dos 10 milhões de euros, tinha 6 milhões em dinheiro e mais o abatimento da dívida do Thiago Maia, né? Aquela famosa dívida que o Inter ainda não pagou. Estamos falando, gente, de 62,5 milhões de reais, né, no montante total. O Inter, como tem 80%, ficaria com 50%. Claro, não abatido aqui o valor de 4 milhões de euros, então seria 25, né, vamos dizer assim, de reais que ficaria para o Inter. Até por isso o Inter recusou a oferta e disse o seguinte: vocês querem o Vitão? Então tá, então me dá 10 de euros mais o abatimento da dívida, que daria 14 milhões de euros. E aí o Flamengo recuou e não deve mais fazer uma proposta, a não ser, né, que o Vitão force uma saída, que não é do perfil do Vitão, né? O Vitão nunca forçou saída. O Vitão, quando voltou aí do Real Betis, em vez de ficar de beiço, melhorou o seu futebol. Então não imagino que ele faria isso com o Inter. Então é uma proposta boa e o Flamengo, quem sabe, volte a insistir aí no zagueiro colorado, e a gente está esperando acontecer um negócio, né? Afinal, estamos falando do melhor zagueiro do Inter e talvez o único zagueiro confiável que o Inter tenha neste momento dentro do plantel. Tá certo? Não esquece de passar em kto.bet.br, a minha casa de apostas, a minha parceira. Faça o teu cadastro lá, afinal, quarta-feira tem Campeonato Gaúcho. As odds do Inter e de Guarani já estão disponíveis lá. O Inter pagando cerca de 1,5, Guarani 6 e pouquinho. E a gente vai palpitar lá na KTO. Vamos tentar arrancar uns pila do sueco, tá bom? kto.bet.br, link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!